Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor e eu quero contextualizar sobre eternidade. É algo tão importante na nossa vida. Eu costumo dizer que é a maior vitória do cristão, ter uma vida eterna e alcançar a promessa que ele nos fez. Mas vamos lá, eu estou com esse tema aí, vida após a morte. Pois é, nós entendemos e compreendemos sim que nós temos aqui um tempo cronológico. Há uma atemporalidade, né? É algo que a gente tenta mensurar, mas o tempo em si, nosso cronológico, nos limita. Mas quando há uma atemporalidade, sai fora das limitações desse tempo cronológico. E então a gente entende essa vida após a morte. Bom, a palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, já contextualiza que nós somos feitos do pó da terra e ao pó da terra voltaremos, o físico, a carne. Mas olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós entendemos e compreendemos que realmente a nossa tricotomia, né, corpo, alma e espírito, então o pó volta à terra. Realmente esse pó da terra a qual nós fomos feitos, criação de Deus, está lá em Gênesis, e isso realmente volta, mas a alma e o espírito retornam a Deus que o deu. E eu tenho que entender isso dentro desse contexto de vida, porque é isso que me proporciona essa vida eterna. A palavra de Deus diz que nós teremos nossos corpos transformados em função disso. Até diz que nós teremos um novo nome, porque sai a identidade humana daqui, cronológica, de um tempo, de limitações, e nós vamos para uma situação totalmente diferente dessa atemporalidade, que a gente vai então para uma vida eterna. Então há mudança, nossos corpos estão transformados, nós teremos um novo nome, nós teremos uma nova morada, como lá diz em João, que ele foi preparar-nos um lugar para que nós venhamos estar com ele. Então, eu vou entendendo e compreendendo que na minha caminhada cristã, eu estou então indo adiante para uma Jerusalém celestial, para algo que vai além desse campo físico que aqui eu estou e que você está, e que nós sabemos que tem um limite, que tem um tempo. Então a eternidade, ela se define sobre isso. Quando eu falo eternidade, eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir entender, mas há algumas coisas que hoje eu e você podemos ver que dá para entender um pouquinho dessa eternidade. Por exemplo, o espaço. O ser humano ainda não conseguiu alcançar aquilo que é início e fim do espaço, né? As galáxias, o espaço em si, a vastidão do espaço, o homem ainda não conseguiu alcançar ainda, né? Aonde há os outros planetas. Ou, quando a gente fala isso, a gente fala, né? Pelo menos aquilo que é visto dentro da nossa galáxia, né? E aí, então, a gente começa a ver essa vastidão do espaço sideral e começa a entender, então, que o nosso tempo cronológico aqui, quando a gente vê o planeta Terra, né, girando naquele movimento de translação e rotação da Terra, e a gente vê ali naquela vastidão ao redor, e aquilo tão amplo que a gente não consegue ver o fim. Então a eternidade é isso. É algo que a gente não tem fim. Ela não tem começo e nem fim. Ela é em si só. Né? Deus é eterno, é tudo nele, feito por ele. Parece que o fim morde o início, aí fica num círculo, ou seja, não tem início nem tem fim, a gente não consegue ver ali. Por quê? Porque é eterno. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco, né, tutibiano aí para conseguir entender isso, mas a palavra de Deus então diz que nós voltaremos a Deus e ele é eterno e nós teremos uma vida eterna. Olha, eu e você podemos e devemos acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, que ela está se cumprindo a cada dia. A palavra de Deus, ela veio para nos moldar àquilo que Deus quer para mim e para você. É o que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, tudo isso, de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma projeção para mim e para você nessa vida após a morte. Há uma continuidade para mim e para você em tudo isso. Ah, pastor, eu não creio, eu não acredito. Olha,
Tem coisas de que a gente tem que colocar nossa fé em ação e ver que aquilo ali é real, vai acontecer. A palavra de Deus está se cumprindo, tantas coisas estão acontecendo. E eu tenho também que entender e compreender que quando eu vou para a palavra e ele me diz que Jesus Cristo vai voltar, porque ele já veio, ok? A gente consegue entender isso através dos teólogos, através daqueles que fazem as escavações lá arqueológicas e começam a entender e ver tantas coisas que aconteceram. Então, tudo que aconteceu está na Bíblia, está acontecendo e vai acontecer. Então, que você possa ficar firme e constante no Senhor Jesus. Porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, não é religião, é Jesus. E reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, alcançará a vida eterna. Então, fica firme, fica constante, para que eu e você venhamos sim alcançar aquilo que já nos foi prometido, a promessa da vida eterna. Vamos estar orando sobre isso? Senhor Jesus, eu sei que a nossa vida aqui é limitada. Chegará um dia, meu Pai, se o Senhor não voltar, que alguém vai passar pela morte física. E esse corpo, Senhor, irá voltar ao pó da terra. Mas a alma, mas o espírito irá para o Senhor, como diz a tua palavra. Uns para julgamento eterno e outros para uma vida eterna em ti. Que nós venhamos escolher, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor, para alcançarmos a vida eterna em ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém.